Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui da Rádio Câmara e também pela TV Câmara no 11.2 em mais um Fala Presidente. Sempre com ele, presidente da Câmara, Caio Valassi, a quem eu dou boas-vindas. 2 semanas sem a gente conseguir falar, muitos compromissos políticos, Caio, mas hoje a gente volta aí no Fala Presidente para repercutir o que aconteceu de mais importante na reunião ordinária. Muito boa tarde, Caio. Muito boa tarde, Raquel Tavares, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, bem como aqueles que nos acompanham aqui na 103.5, na Rádio Câmara. Fica aí meu boa tarde ao meu amigo Santiago e meu amigo Edmilson Marques. Caio, a gente acabou de transmitir uma apresentação de maculelê e puxada de rede aí da Escola Municipal Hilário Pereira da Fonseca. Uma gracinha, os meninos dançando, né? Fazendo essa apresentação pelo segundo dia, nessa semana que a gente está celebrando a abolição da escravatura aqui na Câmara Municipal de Sete Lagoas, dando oportunidade de refletir sobre esse tema tão importante. Começamos na segunda-feira com o culto ecumênico, né? Todas as correntes religiosas abordando o tema, e durante toda a semana vai ser dessa forma aqui na Câmara, né, Caio? Nós estamos num momento importante de muita reflexão sobre essa data que marcou, né, o nosso país, que marcou o mundo. O Brasil foi o último país a assinar um tratado de abolição da escravatura. Ao mesmo tempo, se passam muitos e muitos anos e a gente tem que refletir como que isso se dá nos dias atuais. Daquela data, né, da princesa Isabel, da Lei Áurea, até os dias atuais. A gente percebe, e ficou muito claro e muito nítido nos debates, até mesmo no culto ecumênico que nós realizamos aqui na segunda-feira, com todas as correntes religiosas, que ainda há muita reparação a ser feita com o nosso povo preto. Ainda insistem, ainda com atitudes que não são saudáveis para uma relação entre os humanos, que é o preconceito, que é a discriminação e também a segregação, né, que a gente ainda percebe que existe hoje na nossa sociedade. E a pergunta que fica, Raquel, é a seguinte: que cidade que nós queremos? Ainda que todos no mundo inteiro ainda continuem com essa prática, a nossa cidade. Como que nós vamos resolver isso aqui? Porque o que me interessa, e me interessa muito, é trazer para dentro de Sete Lagoas uma nova filosofia de pensar, de agir, de conduzir a política, de conduzir o debate, um debate franco, aberto e, sobretudo, muito respeitoso. Então, foi muito importante esse culto ecumênico, e aqui eu quero fazer meus agradecimentos publicamente ao Monsenhor Wilson, que foi brilhante na palestra dele, bem como também a mãe Cíntia, né, representando Thiago aqui o Dário, que é da corrente do Espiritismo, junto com a mãe Cíntia, cada qual dentro de uma filosofia. Também o Tiago, representando aqui os evangélicos. Enfim, todas as pregações, indistintamente, tiveram assim um sentido muito grande de refletir e perguntar ainda se de verdade a gente aboliu a escravatura. Essa abolição tem que partir de dentro para fora, né? Porque o ato em si de abolir, a princesa Isabel já assinou. Mas nós precisamos tirar isso de dentro de cada um de nós para encararmos o nosso irmão, né, o ser humano de cor diferente da nossa, como uma pessoa que merece respeito, que merece toda a nossa consideração, que merece oportunidades iguais, porque o barato é ser diferente. Né? Ser diferente é bom, porque isso nos possibilita o crescimento, nos possibilita o debate, o aprendizado. Mas as oportunidades essas, todo o meu trabalho político nessa casa se reveste para criar oportunidades iguais para todo mundo, inclusive para o nosso povo preto, que ainda sofre muito com o racismo. E aí, durante toda essa semana, como eu antecipei, a gente vai ter atividades aqui na Câmara Municipal, manifestações artísticas. Tem uma exposição permanente aqui, né, que está apresentando E algumas você viu imagens. A exposição? Sim. Quem estava lá? E o Pelé estava lá. Agora você me apertou para lembrar quem que estava lá, mas são personalidades. Personalidades que mudaram o mundo, que mudaram o Pelé. Quando fala do povo preto, né, o mundo inteiro reverenciou o Pelé.
né? Nos Estados Unidos também, aqueles jogadores de basquete famosos. Ainda, né, que a gente sabe que os Estados Unidos são muito preconceituosos, até os dias atuais, mas tem que se render ao talento, à inteligência, né, à capacidade de trabalho, como o branco tem. Claro, né? não tem distinção. Então a gente fica olhando assim, que é um pouco de hipocrisia no meio dessa relação. Porque quando a gente, e todos nós somos fanáticos de futebol, o jogador do nosso time, se ele é de cor preta e é talentoso, todo mundo releva a sua condição de preto. Mas quando é para conviver no trabalho, quando é para partilhar algumas coisas, ainda a gente percebe ainda esse preconceito muito forte. Então fica assim um misto, né, de um país que fala que convive bem, né, e a dívida que a sociedade brasileira tem com o povo negro é muito grande, porque quem conhece a história, né, do Brasil sabe muito bem que esse povo preto sofreu muito e ainda sofre muito. A gente precisa de se colocar no lugar do outro, ter empatia e ver que essa dor é uma dor ainda muito latente. Foi disso que a gente extraiu, né, do culto ecumênico aqui, que nós participamos aqui na manhã de segunda-feira. Exatamente, foram reflexões muito profundas, muito dolorosas da gente poder encarar, né, Caio? Verdade. Mas necessárias. As escolas também que se interessarem em trazer, né, os alunos para poder visitar essa exposição também, a Câmara está aberta, né, Caio? É importante trabalhar um pouco nessa semana da abolição da escravatura, uma oportunidade. O tema da exposição é personalidades negras. Então, como o Caio disse, são as pessoas que fizeram a diferença aí do povo preto para o Brasil. Na literatura, na música, todas as formas. No esporte, tem muita gente importante, muita gente que deu o exemplo, né? Continua tendo. Continua tendo. Né? Aí, assim elas estão nas empresas hoje, claro. né? Estão esparramadas aí, né, por todos os setores da sociedade. Pois é, e amanhã a gente vai ter, então, a Companhia da Capoeira também. A gente vai ter rodas de capoeira aqui de várias escolas, Jovelino Lanza, Márcio Paulino, Raimundo Gravito, Lucas Rodrigo, apresentação de vídeo sobre a abolição da escravatura, apresentação de puxada de rede da Escola Municipal Dalva Ferreira Diniz. Também vamos ter um workshop aqui na Escola do Legislativo sobre o processo legislativo como garantia do exercício da cidadania. E até a sexta-feira continua aí a exposição. Quem quiser acompanhar, a TV Câmara, a Rádio Câmara está fazendo algumas transmissões, mas todas as coberturas de tudo isso está acontecendo aqui. Bom, esse workshop de amanhã, ele é muito importante, porque ele vai dispor, né, e vai discutir com nossos servidores aqui na Câmara como que a gente pode agregar valor no processo legislativo, trazendo esse tema de inclusão social, de políticas públicas, né? Como que deve ser a postura de um legislativo que está aí no século XXI, já fizemos a transposição de um milênio, né? Então, nós estamos vivendo sob a égide do conhecimento, nós estamos vivendo sob esse processo todo. E é isso que é importante, que a gente deu um toque diferente aqui na presidência da Câmara, e que eu agradeço os meus companheiros de mesa e diretora, que foi exatamente fazer essa integração entre a sociedade e a Câmara Municipal. Nós estamos conseguindo encurtar essa distância, que era enorme, e, ao mesmo tempo, trazendo temas profundos e relevantes para que eles possam ser apresentados, debatidos, discutidos, seminários, enfim, uma série de atividades que estão preenchendo esse vazio. Eu falo que o prédio da Câmara é um prédio maravilhoso, mas era um corpo sem alma, porque o povo não estava aqui dentro. E agora nós temos o povo aqui dentro da Câmara. O povo sentindo que, de fato, essa casa pertence a eles, que nós somos passageiros da história, nós somos efêmeros, nós não estamos aqui para sempre, mas nós temos que deixar um legado aqui, um legado diferente, mostrando que é perfeitamente possível a gente conviver e estar muito próximo da nossa gente, fazendo aquilo que nós temos que fazer, a audição dos problemas da cidade e transformando esses problemas em projetos de lei, dando a solução. Pois é, um deles foi um projeto que estava na pauta, né, o PLC, o Projeto de Lei Complementar 09 de 2024, que altera a Lei Complementar 209 de 2017, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Esse projeto foi retirado de pauta, mas teve
uma discussão, um debate em torno da importância do tema. Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa proposta, Caio. Eu trouxe esse tema para dentro da Câmara, porque Sete Lagoas muitas vezes fica passiva diante de interesses grandes. E depois que perde, vem a choradeira. E eu não sou homem de ficar chorando. A gente tem que agir no momento oportuno. A gente tem que agir no momento que a gente tem condições para agir. E a gente está vendo que a escolinha da CEMIG, que já foi palco de centenas de milhares de alunos que aqui se formaram na escola de eletrotécnica, enfim, preparando os profissionais para a CEMIG, não só do Brasil, mas também internacionalmente, viam pessoas estudar aqui na nossa escolinha da CEMIG. Hoje ela está sucateada, ela já não serve mais aos propósitos para qual o município doou à CEMIG um terreno de 280 mil metros quadrados nos anos de 62, 1963, quando Jovelino Lanza ainda era o prefeito. A Câmara Municipal aprovou a lei, o Jovelino Lanza teve essa visão, uma grande visão. Poderíamos falar que visão de estadista para aquela época, nos anos de 1963, trazendo para cá uma escolinha da CEMIG, que foi tão importante. Então, no entanto, nós estamos sentindo que o governo Zema está leiloando os bens da CEMIG. Várias cidades, vários bens já foram colocados em leilão e nós não queremos que esse bem seja colocado no leilão, porque isso nos pertence ao povo de Sete Lagoas. Foram 280 mil metros quadrados. Se a gente avaliar o valor desse terreno hoje, você pode saber que são milhões de reais o preço desse terreno. E eu vou ter a curiosidade de pedir, inclusive, um profissional para fazer essa avaliação. Então, não é justo que o governo Zema coloque esse patrimônio que foi repassado à CEMIG pelo povo de Sete Lagoas e leve esses recursos para dentro da CEMIG. Não, minimamente nós temos que ser ouvidos. Por quê? Porque quem representa o povo dessa cidade é a Câmara Municipal de Sete Lagoas. Câmara representa o povo. E o povo tem que ser ouvido. Nós sabemos o que queremos. E por que nós precisamos da escolinha da CEMIG? Nós podemos transformar a escolinha na CEMIG numa sede da prefeitura. Hoje, se a gente fosse juntar, tem prefeitura esparramada para todo lado em Sete Lagoas. Sim. Né? Tem um pedaço que está lá na Várzea, tem outro pedaço que está aqui no bairro da Piedade, tem pedaço de prefeitura, né? A secretaria, o centro, a guarda municipal que está ali na Quintino Bocaiúva, quer dizer, a prefeitura está esparramada dentro da cidade. Nós temos que juntar esse povo todo num lugar só e dar ao usuário, ao cidadão, um lugar, um centro administrativo que ele possa ir lá e resolver todas as suas demandas dentro de um único prédio. E isso tem um custo muito elevado também para a prefeitura municipal. Você ficar deslocando, Sim. Aí você precisa de carro, de sair, o secretário de... Às vezes é uma assinatura, né, Caio? É uma assinatura. Aí o secretário tem que sair aqui da Praça Barão do Rio Branco e lá no bairro da Várzea para pegar uma assinatura ou resolver um problema. Aí o secretário do Meio Ambiente tem que sair lá do CDI 2 para vir até a prefeitura para participar de uma reunião. E fica esse trança-trança. E o dia é pequeno. E os problemas são muitos. Nós temos que otimizar o processo. Nós temos que encurtar essas distâncias. E tem mais do que isso. Criar uma infraestrutura que nos permita ter uma cidade, um centro administrativo que espelhe a grandeza de Sete Lagoas. Se ainda isso não for o suficiente, nós temos também uma proposta de instalarmos ali um Instituto Federal. Esse Instituto Federal, ele já passou pelas mãos de Sete Lagoas uma vez. Por negligência da classe política, nós perdemos ele. E agora ele nos aparece de novo, nos dando a oportunidade de recepcionar. Nós estamos falando da formação em vários cursos da nossa juventude. E quando a gente fala de juventude, qual a política melhor que se pode fazer para a juventude? Educação, né? Educação, criar a oportunidade da formação profissional dessa juventude de Sete Lagoas. Eu me preocupo muito com a juventude e me preocupo colocando esses problemas na pauta para serem debatidos. Aqui na Câmara Municipal, nossa gestão criou o programa de estágio. Hoje nós temos aproximadamente 20 estagiários, vão ter mais. Daqui uns dias nós vamos ampliar isso, ter para ensino médio. De ensino médio, vão ter aproximadamente uns 35 estagiários dentro da nossa casa. Tudo isso é fruto da nossa conversa com a juventude.
A juventude quer ter a oportunidade de fazer o seu estágio. A juventude quer a oportunidade de se formar e ter uma qualificação profissional. Se a gente consegue colocar o Instituto Federal ali na escolinha da CEMIG, nós estamos falando de prosseguir com o mesmo propósito para qual ela foi criada, que foi de profissionalizar o pessoal das elétricas, dessa ciência, né? Então, nós vamos dar só prosseguimento, mas continuará sendo uma escola, continuará formando profissionais, jovens, sobretudo, aqui da nossa cidade. Então, por isso que eu coloquei esse programa lá, fazendo um uso e ocupação daquela área, tal qual ela se encontra. Não há novidade. Nós só estamos colocando aquela área desses 280 mil metros dentro de um uso que possa não ser transmutado da origem para a qual ele foi criado. Então, mantendo essa origem, é isso que ele foi doado, inclusive. Foi doado, né, para a CEMIG. Se eu te dou alguma coisa, você não precisa mais, você podia devolver para o dono, você concorda para mim, para quem te fez utilizar a doação. da melhor forma. Não é justo você dar isso para uma outra pessoa, sim, né? Você tem que perguntar ao interessado primeiro de onde você recebeu. E aí nós temos que conversar com todos os segmentos vivos da sociedade, porque é do interesse da indústria, é do interesse do comércio que a gente tenha cursos de capacitação para o trabalho, para a gente preparar o nosso jovem para o mercado, preparar os nossos trabalhadores para o mercado. Enfim, ele pode ser utilizado muito para esse Instituto Federal. Isso nós vamos debater. Se necessário for, vamos convocar uma audiência pública para a gente trazer esse assunto para dentro da Câmara. Eu tive recentemente com o deputado Alencar da Silveira, o Alencarzinho, e ele já está organizando uma reunião da presidência minha, lá com o presidente da CEMIG, para a gente discutir a destinação desse terreno. Concomitantemente, apresentamos esse projeto de uso e ocupação para mantê-lo tal qual no status quo, tal qual ele se encontra hoje. Esse projeto de lei, ele meio que neutraliza esse processo que está acontecendo em nível estadual? Ele impede de alguma forma? Ele não possibilita, a princípio, que seja feito um leilão e que aquele leilão possa ser para especulação imobiliária, por exemplo. Uma empresa chega aqui, né, arremata o terreno na CEMIG, joga aqueles prédios todos que estão lá, que são laboratórios, coisas importantes lá, que estão adequados para a educação, joguem tudo no chão para construir residências no local onde foi destinado para a educação. Sim. Então, a gente está tentando preservar esse interesse do município e nós não podemos nos omitir. O grande erro de Sete Lagoas, em várias situações, depois veio aquela chorumela. Ah, foi para Curvelo, isso aqui foi para não sei aonde, acabaram com isso aqui, ninguém fez nada. Comigo não tem isso não, Raquel. Comigo podem até ultrapassar os interesses de Sete Lagoas, mas não que eu vou me silenciar diante desses fatos. Eu sempre me posiciono. E eu acho que um político tem que ter posição. E a posição maior é defender os legítimos interesses do nosso povo. Claro, aí em nome da presidência, né? Você vai fazer toda essa articulação, claro, a mesa diretora apoiando essa iniciativa, fazendo esse que é o papel do vereador também, de mediar essas questões, né, na esfera estadual, com deputados estaduais, federais, para poder Queria muito que o deputado de Sete Lagoas, Douglas Mello, tivesse com essa preocupação. E aqui eu até faço uma convocação ao vivo aqui para o deputado Douglas Mello, para ele entrar nessa luta conosco. Ele é de Sete Lagoas. Ele também é responsável pelo destino da escolinha da CEMIG. Ele é líder do governo Zema. Eu nunca ouvi um pronunciamento dele a respeito disso. Até parece que isso não está acontecendo. Então eu faço aqui um chamamento público para o deputado Douglas Mello, para ele entrar nessa luta. Essa luta não é só do vereador Caio Velasco, do presidente da Câmara. Essa luta é da Associação Comercial, do Sindicomércio, da indústria, dos sindicatos de trabalhadores, do deputado, dos vereadores, do prefeito. Essa luta é de todos nós. Tá certo. Bom, Caio, a gente já está indo para os nossos minutos finais, né? Segundos finais. A gente só dá uma repassada aí, porque no dia 20 agora vai ter a eleição, né, do Parlamento Jovem. A gente não pode deixar de falar, que são as eleições diretas. Todo um trabalho aí da Escola do Legislativo fazendo junto às escolas participantes, as 17 escolas. E para que essa eleição ocorra, uma parceria aí com o TRE. Eu quero primeiro agradecer ao doutor Roberto, agradecer ao doutor Alessandro, que são os juízes de direito que estiveram à frente aí
do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Sete Lagoas, da Justiça Eleitoral, porque nos possibilitou firmarmos um convênio da Câmara Municipal com o TRE, e isso, Raquel, vem de encontro muito com a nossa filosofia de agregar valor ao projeto tão bonito que nós já achamos pronto aqui na casa, que foi o Parlamento Jovem, que ele é de 2018. O que nós estamos fazendo é só agregar valor. As coisas têm que se aperfeiçoar, as coisas vão se encaixando, né? E essa é a contribuição que nós estamos dando, trazendo para dentro da Câmara, em vez do aluno ser indicado pela diretora da escola, ele vai ser votado pelos seus colegas de escola para compor o Parlamento Jovem. Aquele vereador que ganhar, aquele candidato lá dentro da escola, que ganhar as eleições, vai vir para o Parlamento Jovem e com ele vai trazer o compromisso que ele firmou com seus colegas, tal qual é o processo político da nossa cidade. O que nós queremos com isso? Demonstrar, primeiro, eles vão votar na urna eletrônica. Vai ter o retratinho lá do candidato, do aluno, né? Candidato a vereador do Parlamento Jovem, e vai ter o número, os mesários serão os próprios alunos, e isso já está acontecendo no debate dentro das escolas todas, e isso está fomentando um sentimento de democracia, um sentimento de responsabilidade política, de educação política, de consciência política, de formação política da nossa juventude. Assim também eu acho que nós estamos contribuindo para que, em breve, a gente tem aqui nessa casa vereadores mais preparados para o exercício da função. Sim. Porque nós somos passageiros, como eu disse, da história, né? Efêmeros, nós iremos passar, mas ao mesmo tempo estamos despertando o sentimento da política em muitos jovens que poderão estar aqui em breve defendendo os interesses de Sete Lagoas. É isso aí. Bom, Caio, quero agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade da gente trazer os assuntos mais importantes que acontecem na reunião plenária e também que envolvem a Câmara Municipal. Raquel, eu só queria falar aqui um pouquinho, certo, que a gente estava encerrando, sobre duas coisas importantes. Uma vez que nós criamos o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão, e a população hoje tem vindo em grandes números visitar a Câmara Municipal. Ou vem através do Parlamento Jovem, vem através das visitas orientadas, vem procurar os serviços do PROCON Câmara, da internet popular com acessibilidade, né, para audiovisual, vem procurar para o TRE, amanhã virá para a Delegacia da Mulher, posto de identificação. Então a Câmara agora tem um movimento muito grande e isso nos levou a aprovarmos na reunião da mesa diretora, e vamos submeter ao plenário, nós vamos criar aqui, a instituir e regulamentar a Câmara Cultural, autorizando a utilização da Galeria de Arte Stella Figueiredo, Jacinto Drummond, da Câmara Municipal para a realização de exposições culturais, artísticas, educacionais e da outras providências. Então, nós vamos regulamentar a Galeria Stella Figueiredo e em breve nós teremos aqui dentro da Câmara também artesãos, né, artistas plásticos, todos eles e outras artes fazendo a exposição aqui do seu trabalho, porque onde tem gente, é possível fazer uma exposição. Antes não tinha gente, não tinha como regulamentar. Agora que, né, o povo frequenta a Câmara Municipal com maior intensidade, há pouco tempo nós tivemos 1.700 pessoas aqui num dia. Né? No único dia, 1.700 pessoas estiveram aqui no mutirão do emprego. Sim. Que a gente fez em parceria com a Prefeitura. E também nós estamos aqui com a apresentação de um outro projeto de resolução que dispõe sobre a criação do Memorial Histórico e Cultural do Legislativo Municipal, denominado vereador Ovídio Teófilo Amorim, e da outras providências. O Ovídio Teófilo Amorim dispensa comentários, foi um dos grandes tribunos e um dos grandes legisladores que passaram por essa Câmara Municipal, um homem visionário, inteligente, e por isso ele recebe essa homenagem aqui da mesa diretora. E o memorial é para que a gente possa fazer, nós temos vários documentos que estão de posse da Secretaria de Educação, de Cultura, que nós iremos trabalhar esses documentos com muito carinho, eles estão bem deteriorados, para resgatar parte da nossa história da formação de Sete Lagoas e também daqui para frente, né, um memorial para manter viva a história. Manter, né, viva a história política de Sete Lagoas, porque quando a gente fala em Câmara Municipal, nós estamos falando da história política da cidade. Claro, tá certo. Tá dado o recado, então, Caio Valassi, muito obrigada. Obrigada a você também.
pela companhia, por estar conosco sempre. Continue conosco na nossa programação da Rádio Câmara, TV Câmara, que você vai ter sempre informações oficiais. E continue acompanhando também a nossa semana em comemoração à abolição da escravatura. Muito obrigada, a gente volta numa outra oportunidade. Até lá. Até lá.